Graças a Deus, tudo bem? Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um vídeo que eu assisti. E nesse vídeo, quem estava lá comentava sobre a ausência da criança na hora do culto. E ele falava que as igrejas, a maioria, né, com departamentos, salinha de crianças sem propósito, onde as crianças não participam do culto, onde os pais transferem a responsabilidade para as pessoas que estão ali na salinha, e às vezes ela existe somente porque os pais não querem ficar com aquela criança, não querem aquela responsabilidade. Coisas que a gente já conversou aqui sobre isso, né? E ele até fala, né? Como é que pode as crianças passam 4 horas numa escola e não conseguem passar 1 horinha, 2 horinhas dentro da igreja para cultuar a Deus? É complicado, né? A gente chegar e ouvir assim, esse tipo de assunto, pela metade, principalmente. Ela fala, eu vi uma preocupação dele em relação a o que está se ensinando para as crianças, o que é feito com aquelas crianças ali. Por que não tem espaço para elas ali ao lado dos pais? Sabe, um monte de questionamento. E aí me fez pensar que por quantos lugares que aquele homem passou, né? E o que foi que ele observou nesse caminho? E aí a gente fica pensando assim, o que é que estão fazendo realmente com nossas crianças? Será que a maioria das pessoas que trabalham como evangelizadores não estão tendo o compromisso de cuidar dessas crianças? Ou será que a maioria das pessoas, de pastores, de líderes, não concordam com o departamento infantil, não querem uma salinha atuante, acha que é possível cuidar da criança dentro do espaço ali da igreja, né, do templo, junto com os pais? Gente, quando eu era criança, meus avós congregavam numa igreja muito tradicional e eu participava do departamento infantil. As lembranças que eu tenho é de louvor, oração e ensino da palavra. Como criança, eu já via as pessoas lá com Bíblia, eu já ia para a igreja com Bíblia. E eu sempre dizia, eu estava no culto adorando a Deus. Cadê esse povo para repetir essas coisas, hein? Somos nós. Eu era uma criança, hoje eu creio que o Senhor me chamou para falar tudo que eu aprendi a respeito dele para outras crianças. No meu ponto de vista, o departamento infantil, eu não consigo vê-lo como algo que distancia a criança de Deus. É certo que algumas pessoas, diversas igrejas, pode-se dizer assim que a maioria até não trabalha o evangelismo infantil com responsabilidade. E é verdade, muitas igrejas têm o departamento infantil apenas como um depósito de crianças. E não é só um julgamento dos pais. É um julgamento de pastores e com uma visão muitas vezes correta. Embora, quando isso vem se tornar público, atinge todos os líderes, todos os evangelistas de criança. Todos são taxados como pessoas irresponsáveis. Por isso que, se você foi chamado, se você tem o dom de trabalhar com as crianças, faça com zelo, com responsabilidade. É a Bíblia que a gente ensina. É sempre a Bíblia, é sempre a palavra de Deus. Não tem essa coisa de mesclar um pouquinho porque tá chato, não. Não tem essa coisa de fazer isso porque você viu na televisão, num conto de fada e vai trazer esse exemplo para dentro da igreja, não. Disso aí as crianças já têm demais. O mundo já tá cheio de coisas malignas, sabe? E elas vêm fantasiadas de coisas muito boas. As coisas do mundo é muito docinha. Quem disse que evangelizar a criança ia ser coisa fácil? Menina, a gente está lutando contra o mal. A gente está querendo saquear o inferno e povoar o céu. E esse chamado, né? Esse dom que o Senhor nos deu, te deu, não faz a mim nem a você melhor do que o outro. Muito pelo contrário, somos pobres, miseráveis. É a graça de Deus que nos sustenta, é a misericórdia dele diariamente que nos faz permanecer de pé. Então não vamos dar oportunidade nem brecha para Satanás estar levantando pessoas para estar falando do nosso ministério, do nosso chamado. Sabe, nós temos que nos levantar orando, jejuando, buscando, semeando e não distorcendo a palavra do Senhor. Ensine às crianças o evangelho de Cristo. Chega de tanta coisinhas mundanas, de tanto colorido, de tanto... Gente, e pra gente estar cultuando a Deus, pra gente estar evangelizando crianças, a gente não precisa montar um circo, não. De forma alguma a gente tem que captar a atenção da criança, levando para ela a verdade. Levando para ela um Deus lindo. E ele não precisa estar apresentado em forma de palhaço, não, gente. Que é isso?
Chega de estar querendo evangelizar crianças, chega de estar querendo fazer culto infantil com Pronto, eu fui num culto que quando eu cheguei lá, tinha um cartaz feito com uma cartolina e com um versículo, com uma palavra lá que é trabalhar no dia. E quando eu me sentei, a irmã disse assim, irmã, me perdoe, porque nós não temos recursos para estar colocando balões, mas o meu desejo era ter balões, ter um painel, eu queria ter feito isso, botado um pula-pula. E eu fiquei, irmã, qual o propósito? E eu tenho certeza que é por causa desses exageros, que é por causa desses momentos de encontros vazios, sem objetivos, que pessoas se levantam para falar que o departamento infantil é depósito de criança. Porque no momento que você tem um dia específico para apresentar um culto a Deus de forma pública para o restante da igreja, tá lá 200 bolas fazendo um painel, um monte de palhaço dançando, pessoas vestidas de palhaço dançando, as crianças pulando para um lado para o outro, todo mundo também caracterizado. Tem criança que, para apresentar, vamos fazer hoje essa música aqui que tem um rapzinho, não sei de que, os meninos vêm tudo arrumadinho de como se fosse dançar um rap, ou música dessas qualidades, rock, não sei o quê. Eu não vejo adoração, louvor. Isso aí é entretenimento para os pais. É espetáculo para a igreja. Sabe? Para não dizer que está muito simples, que está muito mortinho. Agora a irmã fulana chegou e agora melhorou, porque antes os pobres dos meninos só cantavam e não da harpa. Ia lá, lia um versículo, botava os pobres dos meninos para ficar de joelho orando. As crianças iam lá na frente para orar pelo coleguinha que estava doente. Não, isso aí é para adulto. Criança gosta de coisa alegre. E quem disse que não tem alegria nisso aí? Tu já imaginou? Dentro de casa, a criança dizer assim, vamos todo mundo orar antes de comer, agradecer a Deus por isso aqui? Já imaginou? Você está mostrando à criança que ela tem que ter gratidão eterna ao nosso Deus, que ela tem que louvá-lo com as atitudes dela, que ela é capaz de chegar a ser canal na família dela, transformar vidas através da vida dela? Então, líderes, mudem, se for necessário, as suas posturas. Mudem, se for necessário, os seus planejamentos. Risquem os seus gastos com balões, risquem os seus gastos com tintas para estar pintando o rosto. Reveja prioridades. Crie um ambiente que as crianças cheguem e comecem a orar, que as crianças cheguem e comecem a ajudar umas às outras, que as crianças cheguem e demonstrem amor, que vejam o exemplo, que queiram ser o exemplo. A gente não identifica mais uma criança cristã dentro de uma escola e quando identifica, ela já está passando provas, como eu já disse aqui, que uma certa vez a criança foi e falou para a professora, quem criou os céus e a terra foi Deus. A professora riu da cara dela, mas ela não vacilou, ela permaneceu crendo nessa verdade. E disse mais, papai e mamãe me ajudou, papai e mamãe me ensinou. E outra coisa, ela citou a professora dela, de forma baixinha lá, ela disse minha tia da escolinha também. Eu escutei isso, eu estava lá. Estava a professora, eu e mais outro estagiário. E tem mais, gente. Isso aí mostra que a criança, ela crê em algo que foi ensinado a ela. Amém por isso, né? Então vamos fazer mudanças de planos, se for necessário. Vamos orar um pelos outros, porque é necessário. Vamos pedir a sabedoria que vem do alto, que é extremamente necessário. Chegou o tempo de fazer mudança. Chegou o tempo de deixar que o Senhor tome conta de tudo e que seja sempre o centro, amém? Fica na paz, ore por nós, compartilha o vídeo, curte e deixa teu comentário que é extremamente importante. Fica na paz, amém?